Como uma pessoa sabe tudo aos 18 anos, mas não sabe nada aos 22 anos. Esse é um trecho da música da Taylor Swift, Nothing New, mas também é uma realidade para, acho que, absolutamente todo mundo. Mas não se restringe somente aos 22. Eu acho que isso se encaixa em absolutamente qualquer idade que você pensar em como, quando você era mais novo, toda a sua percepção de vida e o que você queria era muito diferente de como você está hoje em dia, com todas as incertezas, medos e receios. No caso, eu tenho 22 anos, mas assim, são os últimos momentos de ter 22 anos, porque provavelmente quando as pessoas assistirem esse vídeo, se assistirem, eu já vou estar com 23, porque acontece dia 27 de janeiro. E então, assim, esse é um tributo aos meus 22 anos. Entre os 18 aos 22 anos aconteceram muitas coisas, desde reviravoltas boas ou ruins, ou assim, mudanças drásticas na minha vida, de cidade, de tudo. E assim, muita coisa boa aconteceu, tanto tipo assim, com a minha família, né, com a minha vida, com o meu gato, que eu consegui um gato. E essa foi a melhor parte, honestamente, tenham gatos. Mas assim, muita coisa ruim também aconteceu. E eu acho que essa nem é a questão é o que aconteceu com a minha cabeça durante esses 4 anos, porque basicamente, a partir desses 4 anos que eu ganhei cheio de coisas, sejam boas ou ruins, porque faz parte da vida, eu acabei perdendo a coisa mais importante, que foram as certezas que eu tinha sobre o que eu queria, sobre como ia ser a minha vida, e a segurança que eu tinha sobre mim mesma, sobre diversos assuntos. Principalmente sobre uma questão mais intelectual ou sobre conseguir determinadas coisas. Então, assim, é uma época difícil. Os 20 e tantos anos é uma época difícil. Eu escolhi os 22 justamente para combinar com a música. Eu acho que dá um certo conceito, mas assim, como eu falei, dá para se identificar com isso em qualquer momento da vida. Então, o que a gente tem a partir disso? Durante toda a adolescência, a gente tem uma construção, eu acho que muito profunda e ao mesmo tempo superficial da vida, que é a nossa visão ali limitada com os poucos anos de vida que a gente está tendo, mas a gente tem uma construção muito sólida naquele momento de como a gente está vendo a vida e o que a gente quer para nossa vida. Mesmo que a gente acabe chegando aos 18 com aquele pensamento de, meu Deus, eu não sei o que eu quero, você ainda tem certas construções em você que te guiam pro seu modo de ser, e uma, quem sabe, descoberta de como você vai seguir a sua vida. Mas a partir disso, quando você passa dos 18, passa aquela magia e começa a vir a realidade, a não ser que você seja um herdeiro e aí você consegue fazer absolutamente tudo o que você quer, vem os baques da vida, você não necessariamente vai conseguir os seus objetivos, alguns sonhos vão ter que ser ressignificados e você vai ter que saber lidar com isso. Mas, principalmente, a sensação de você estar, assim, perdido, você não sabe mais quem você é, uma coisa que você tinha plena certeza, não é plena certeza, mas assim, você tinha uma noção, mesmo tendo só 18 anos, você tinha aquela percepção da vida bonita e legal, onde o mundo era muito cheio de possibilidades. Então você começa a passar esse tempo e você vai vendo que as possibilidades, apesar de muitas, não são tão fáceis assim, não é fácil escolher um caminho, não é fácil você conseguir ter uma direção e saber qual é o caminho certo. Às vezes você não consegue ter muita escolha sobre as coisas e tudo isso te abala muito. Não conseguir as coisas, receber um monte de não, que eu acho que é super natural na vida, acaba fazendo com que você fique cada vez mais inseguro e mais assim, meu Deus, será que eu vou conseguir alguma mínima coisa na minha vida? Pelo menos comigo é assim. As expectativas sociais e em relação ao sucesso que colocam sobre você é muito difícil, porque você se sente coagido a ter que atingi-las. Mas eu acho que pior do que isso, do que as pessoas esperam de você, é quando você pensa isso sobre você mesmo. Você coloca toda essa pressão em cima de você e você não consegue atingir, você não consegue achar esse caminho para você mesmo, você simplesmente tenta e você não chega a lugar nenhum, mas assim, ao mesmo tempo você é muito novo e esse desespero não é tão justo. É compreensível na sociedade que a gente vive, onde tudo é muito imediato, mas ainda assim não é justo. Mas mesmo que você tenha noção, por exemplo, eu tenho noção, isso ajuda em alguma coisa? Não.
mas acaba que é uma coisa que a gente tem que lidar. E toda essa pressão, seja externa ou principalmente interna, ajuda a moldar a nossa percepção sobre nós mesmos. Então acaba que toda essa insegurança sobre você mesmo, não saber mais qual rumo que a sua vida vai tomar, já que nada está saindo como planejado, faz com que você crie uma certa barreira sobre as partes legais que você era com essa nova forma de você estar sendo, não porque você necessariamente mudou, apesar de que você mudou e isso é uma coisa boa, mas por conta de todo esse receio com a vida que você tá tendo. Basicamente, eu lembro de quando eu lia Quem é Você, Alaska, do John Green, e eu era muito fã dele. Na verdade, eu ainda sou. E eu li umas 3 vezes. E assim, quando a Alaska fala que a gente simplesmente usa o futuro para escapar do presente, eu acho que isso se encaixa muito. Tanto na nossa adolescência, que assim, a gente tá na escola e a gente não vê a hora de chegar na faculdade para depois ir para algum trabalho, aí possivelmente casar. Se a pessoa quiser ter filhos, vai ter filhos e assim. E aí quando esses filhos crescerem, vai ser todo esse ciclo novamente. Inclusive ela tem até uma fala assim, né? Mas acaba que quando a gente leva a vida desse jeito, eu acho que é meio inevitável, principalmente com as redes sociais, que a gente acaba se comparando muito e com as pressões e com a pressão que as pessoas colocam em você e consequentemente as que você coloca sobre si mesmo, a gente acaba vivendo todos os momentos da nossa vida pensando já no futuro, queimando ele antes mesmo dele acontecer. E aí, se ele não acontece do jeito que a gente idealizou, às vezes ele nem tá necessariamente ruim. Às vezes está, mas assim, às vezes ele não tá, mas mesmo assim você se frustra porque, poxa, não era o que eu queria. Mas assim, você ainda é novo e você tem todo aquele caminho, então é simplesmente muito confuso. E esse é justamente o ponto da música da Taylor Swift. Goste você ou não dela, no caso eu gosto bastante. Toda essa certeza que você tinha sobre si mesmo, sobre o que você queria da vida, é colocada em dúvida quando você não necessariamente consegue as coisas que você quer, ou você consegue e não é do jeito que você quer. Por exemplo, acho que em nenhum setor da minha vida atualmente está sendo como eu imaginava que ia ser. E eu não imaginava necessariamente grandes coisas, eu acho que eu imaginava uma vida até comum, assim, para uma jovem, baseado no que eu queria para minha profissão, etc, vida social, e não foi nada disso, na verdade. Mesmo quando eu entrei na faculdade, foi uma coisa muito frustrante, porque não era absolutamente nada do que eu queria. Assim, em relação à experiência, e tipo assim, eu não queria nada assim, uou, sabe, nada demais, eram coisas comuns, mas mesmo assim as coisas não acontecem como a gente quer, então a gente tem que aprender a lidar com essa frustração, com tudo. Mas a gente chega num ponto em que dá um certo otimismo, que é: eu só tenho 22 anos, o que eu sei da vida? You're 22, what do you know about life? E é essa a questão. O que eu sei são baseados nesses 22 anos. E apesar de parecer muito, ainda tem muito pela frente. Então acaba que você, no fim das contas, não sabe nem 1/3 do que vai ser o resto da sua vida. Ainda é uma vida cheia de possibilidades. E você só tem que tentar baseado com o que você tem. E é o que eu tenho feito todos esses anos. Eu tenho tentado muito, tipo, exaustivamente para conseguir coisas que eu quero. E mesmo quando não dá certo, no caso, eu deveria ter que me orgulhar por isso, porque eu tentei, eu fiz o possível, né? Mas a gente acaba se frustrando e se cobrando ainda mais. E é uma visão muito, muito errada. Mas a gente não consegue evitar. Então, eu acho que a partir do momento que a gente chega a esse pensamento de, mesmo assim, mesmo que sejam todos esses anos, eu ainda não sei nada da vida, porque eu realmente não sei. Olha quanta coisa eu ainda não vivi. A minha vida, tipo, foi isso. Foi estudar na escola, estudar agora, e é isso. Sabe? Além dos outros momentos únicos que cada um tem na sua vida, ainda tem muitas etapas que eu não passei. Então, assim, eu ainda não sei nada sobre a vida e provavelmente nada sobre mim mesma, que eu ainda vou descobrir muita coisa. Mas, ainda assim, eu acho válido a pessoa se incomodar com essa falta de certeza, falta de um bom caminho, assim, guiado. Eu acho muito legal quando as pessoas conseguem ter esse caminho. Na verdade, eu gostaria disso. Eu não sou uma pessoa de improvisar nada. Na verdade, eu gosto de tudo certinho, bem roteirizado. Mas a vida é dessas e a gente tem que aprender a lidar. Então, a conclusão disso é já o final, que é: I'm 22 years old and I have no idea what I'm going to do with the rest of my life. And I'm fine with that.
De certo modo, dá um desespero, sim. Eu ainda assim me cobro horrores, sim. Mas eu acho que, como eu falei, é inevitável para a sociedade que a gente vive hoje em dia. Mas ainda assim, eu acho legal. Tem uma certa beleza na incerteza para todo mundo que tá nos seus 20 e poucos anos ou até mesmo além disso, porque a vida ainda pode reservar muitas coisas para você. Você ainda pode conseguir algumas coisas. E às vezes o que não saiu planejado vai ser mais legal do que caso você tivesse planejado. E às vezes você pode tentar mudar a rota, sabe? Tem uma certa liberdade quando você tá perdido, porque você acaba tendo novos caminhos a partir disso, né? Mas de qualquer forma, quando eu paro pra pensar nisso, de que, poxa, apesar de eu não saber como vai ser, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tô deixando tudo a Deus dará. Eu faço tudo que eu posso pra ter um futuro estável, mas ainda assim eu não sei como vai ser tudo isso. Ainda é muito incerto. Todos os objetivos que eu tento ainda são incertos. Então só me resta o quê? Me esforçar e tentando conforme a vida, sabe? Tem que improvisar, apesar de eu não gostar dessas coisas nesse quesito da vida. Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem se você não sabe como vai ser a sua vida, se você ainda não sabe o que você vai estudar ou como vai ser depois que você terminar de estudar. Se você não tá conseguindo alguma coisa, talvez você consiga ela depois, ou talvez você mude de ideia e goste de novas coisas. Você pode se permitir conhecer novas coisas, você pode permitir estudar uma coisa diferente. Você pode tentar fazer outra coisa, sabe? Esses últimos 4 anos têm sido bem diferentes do que eu sempre imaginei, mas ainda assim tem sido de muito aprendizado sobre mim mesma, de certa forma. Não necessariamente de uma forma boa, porque eu acho que eu sou muito malvada comigo mesma, mas ainda assim eu acho muito válido. E é isso. Eu acho que é isso. É uma despedida para os meus 22 anos. Semana que vem eu vou estar fazendo 23. Isso é estranho, é assustador, mas ainda assim é legal. É legal. É legal estar crescendo e você ver que você não é necessariamente a mesma pessoa dos 18 anos. Apesar de, às vezes, isso não dar uma sensação boa, ainda assim mostra que você não tá tão no mesmo lugar. Às vezes eu penso que eu regredi, mas às vezes eu penso que, tipo assim, eu só tô realmente mudando. Talvez amadurecendo, talvez no meio do caminho de alguma coisa. E isso é mais do que eu posso querer no momento, porque eu tenho feito tudo o que eu posso e eu acho que a partir disso é o que a gente consegue fazer com isso. Então, sim, uma pessoa aos 18 eu tenho certeza de que alguém quando fizer 22 já não vai ter, ou 23, 24 e por aí vai, porque a vida acontece e a gente não tem controle sobre ela. Isso também é legal. Tchau.